Glórias a Deus. Para mim, igreja, é motivo de muita alegria mais uma vez poder estar aqui, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, ministrar a palavra do nosso Senhor. Mas a minha maior alegria é poder, essa noite, dizer que assim como o Senhor usou o irmão Daniel para dizer que ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma só que está perdida, hoje eu pude trazer uma dessas ovelhas para a presença do Senhor. Está ali hoje comigo o Kevin, o rapaz que trabalha comigo ali no Noroeste, e a sua esposa Jamile. Eu fui buscar eles ali na Oeste, do lado do Corpo de Bombeiro, porque a igreja não tem nada mais gratificante do que trazer uma alma para ouvir a palavra de Deus. Eu peço perdão à igreja se por um acaso a emoção vem bater dentro do coração, dentro do peito, e as lágrimas vêm cair. É porque o meu coração ele se alegra de tal maneira quando eu vejo uma alma vir para a casa do Senhor buscar a palavra, buscar entendimento, buscar a misericórdia do Senhor. Que essa emoção ela não permanece somente dentro do peito e ela quer pular para fora, e por muitas vezes ela pula através de lágrimas. As minhas lágrimas não seguram nos olhos, mas eu vou tentar dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que a obra do Senhor seja feita essa noite. Eu vou estar lendo a mensagem. Nós vamos estar lendo a palavra do nosso Deus essa noite aqui, igreja, no livro de Números, capítulo 13. Glórias a Deus. Para mim foi uma surpresa eu ter que ministrar essa noite, porque faz tanto tempo que eu não tinha oportunidade para ministrar. E eu ficava falando com Deus, e o Senhor dizia para mim assim, tudo é no meu tempo, tudo é na minha hora. Só se prepara, porque na minha hora tu vai. E hoje, quando eu vi as oportunidades, a diaconisa Irivânia falou, hoje é você. Eu digo, seja feita a vontade do Senhor. Mas quando foi o último a receber a oportunidade, foi o presbítero Nessivaldo, as pernas tremeu, porque eu sabia que não tinha mais outro para pregar. Eu digo, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. A palavra do nosso Senhor, igreja, no livro de Números, capítulo 13. Eu vou começar pelo versículo 1 em diante, que diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Louvado seja Deus. Vamos pular, igreja, para o versículo 17. Enviou-os Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha e vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortaleza? Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvore ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou pular para o capítulo 14, versículo 1, que diz: Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite.
Amém, igreja? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Igreja, eu quero que nessa noite a igreja venha entender essa palavra. Porque o principal objetivo do Senhor, quando me enviou trazer essa palavra à igreja nessa noite, foi com um só propósito: a grande importância de entendermos a palavra de Deus. É a grande importância de entendermos a palavra de Deus. Porque a igreja tem vários e vários dias, vários e vários meses que Deus vem tocando comigo nessa tecla. O entendimento da minha palavra. Tem muita gente, igreja, muitas pessoas subindo nos altares do Senhor e acreditando que a palavra do nosso Senhor Deus, ela é vaga. Ela não precisa ter os detalhes que tem. Só que a palavra do meu Senhor, ela diz que se dela for tirada um tio, uma vírgula, ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula da palavra do Senhor. Isso nos vem nos dizer, igreja, isso nos vem ensinar que a palavra do nosso Senhor, ela é detalhista. A palavra do nosso Senhor, ela é detalhista. Se ela fosse para ser lida, entendida de qualquer maneira, ela não era tão detalhista como é. O nosso Senhor Jesus um dia disse: ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula dessa palavra. Quando ele se expressou dessa maneira, ele quis fazer com que eu e você viesse a entender que essa palavra, ela tem que ser vivida como ela está escrita. A palavra do nosso Deus, igreja, ela precisa ser vivida como ela está escrita. Não é do jeito que eu imagino. Não é do jeito que eu acredito. E tem muita gente vivendo a palavra do Senhor do jeito que eles imaginam, do jeito que eles acreditam. Porque não buscam daquele, o único que pode te dar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. Porque eu me lembro, igreja, que no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 8, versículo 26, nós vamos ver um homem. Ele era mordomo da rainha de Candara. Ele estava sentado sobre um carro e ele estava lendo a palavra no livro de Isaías. Louvado seja o nome do nosso Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele envia Felipe até aquele carro, igreja. E naquele momento Felipe chega para aquele homem e pergunta: tu entendes o que lê? Tu está entendendo, igreja, o que tu está lendo na palavra do nosso Senhor? Tu está verdadeiramente entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você quando você está lendo a palavra? Porque quando lemos a palavra do nosso Deus, igreja, como um livro qualquer, ela vai ser um livro qualquer. Mas quando lemos a palavra do nosso Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus nos guiando no caminho da verdade. É o próprio Deus que está dizendo: não é por aí, filho, é por aqui. E a resposta daquele homem foi sincera. O nosso Deus quer hoje da igreja uma resposta sincera. Tu está entendendo, igreja, o que tu está lendo na palavra? Porque aquele homem disse: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Nós precisamos, igreja, de alguém que nos explique. Mas esse alguém tem que ser de lá. Ó. Esse alguém tem que ser de lá. Ele tem que ser do céu. Porque muitos e muitos estão usando a palavra para engano. Muitos e muitos estão usando a palavra em benefício próprio. Muitos e muitos estão usando a palavra como chacota. Não está de se confiar em qualquer um, igreja. A palavra tem que ser buscada do Espírito Santo de Deus. É o único que pode nos dar a verdadeira explicação sobre a palavra. É o Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu digo isso, igreja? Eu não tenho muitas redes sociais. Mas o abençoado do YouTube, eu não consigo desinstalar ele do meu aplicativo, do meu celular.
Eu já fiz de tudo para excluir o YouTube, eu não consigo. E um dia desse, eu olhando o YouTube, me veio uma mensagem, me veio um pregador. Ele é pregador, ele é membro desse ministério. E eu vi aquele homem com uma mensagem que se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 12 em diante, onde diz o seguinte, igreja: glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quem puder, igreja, abre João capítulo 10, versículo 12, por gentileza. Louvado seja Deus. Para que nós venhamos entender, igreja, o porquê que o nosso Senhor Deus está tão preocupado com a sua igreja, com o seu povo. O que o seu povo está entendendo e o que o seu povo está fazendo da palavra. Porque quando eu vi aquele vídeo, igreja, o membro desse ministério, ele estava dizendo o seguinte: tem muita gente revoltada com meu vídeo, tem muita gente dizendo que sou eu que estou falando, mas é a palavra que está falando. E olha só, igreja, o que ele dizia naquele momento? Ele dizia: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. E naquele momento, o membro desse ministério, ele dizia: você está vendo? Não sou eu que estou falando. É a palavra que está dizendo que todo pastor é mercenário. É a palavra que está dizendo que todo pastor é mercenário. Eu olhei, eu parei. E eu fui entender a palavra, eu fui ler a palavra. Eu digo: Pai, me dá entendimento nessa palavra, para que eu possa entender. Quando o Senhor me deu o entendimento, o verdadeiro entendimento naquela palavra, eu comentei lá no vídeo dele e disse: ô Nicodemos, primeiramente assenta para aprender, para depois querer ensinar. Quando eu vi que ele era membro desse ministério, para não gerar uma contenda, uma intriga, eu fui e apaguei o comentário. Por que eu estou trazendo isso hoje para a igreja? Porque tem muitos, igreja, muitos que estão usando da palavra sem entendimento para distorcer a palavra. Porque a palavra ela diz o seguinte: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vi o lobo deixa as ovelhas. Aqui são duas pessoas distintas. Ele está falando do mercenário e ele está falando daquele que não é pastor verdadeiramente das ovelhas. A palavra em momento algum diz que todos os pastores são mercenários. No momento eu até comentei com minha esposa e disse: o nosso pastor ele não é mercenário. O nosso pastor ele prega a palavra. O nosso pastor ele vive a palavra. E como que um homem desse vai para uma rede social dizer que todos os pastores são mercenários? É onde eu digo, igreja, vamos buscar entendimento no Espírito Santo de Deus, para que nós não estejamos nós mesmos usando a palavra de Deus contra o reino dos céus. É o que está acontecendo com muitos, igreja. Aqui esse momento está falando de duas pessoas distintas: o mercenário e aquele que não é pastor, mas finge-se ser pastor. O mercenário, igreja, é aquele que faz tudo por dinheiro. Verdadeiramente nós temos homens dessa maneira em cima dos altares hoje. Nós temos os mercenários. Nós temos sim aqueles que fazem tudo por dinheiro, mas nós temos homens e mulheres de Deus. Nós ainda temos, para a glória do nosso Senhor, homens e mulheres de Deus que verdadeiramente pregam o Evangelho. Pregam o Evangelho de santidade. Pregam o Evangelho de renúncia. Pregam o Evangelho que conduz aos céus. Pregam o Evangelho que transforma. Louvado seja Deus. Eu já vi pessoas dizendo nessa congregação que no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, a palavra do Senhor diz que até os escolhidos serão enganados. Falta de sabedoria, mais uma vez, daquele que abriu a boca e falou isso. A palavra do nosso Deus, ela nunca diz isso, igreja.
Ela nunca diz que os escolhidos serão enganados. A palavra do nosso Deus, no capítulo 24, versículo 24 de Mateus diz: se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Os escolhidos do nosso Deus, ele nunca será enganado. Ele nunca será enganado por Satanás e nem a sua corja, porque ele tem o Espírito Santo para definir aquilo que é verdade ou mentira. Eu glorifico e exalto o nome do nosso Deus, igreja. Não que eu seja melhor do que alguém. Tem muita gente que me julga e me critica e diz: o irmão Fernando, o diácono Fernando, ele é o santarrão. O diácono Fernando, ele quer ser melhor do que todo mundo. Eu não quero ser melhor do que ninguém, igreja. Eu só quero que todos que verdadeiramente estejam sobre o altar do Senhor, que todos que verdadeiramente estejam na presença do Rei, mergulhe na palavra, mergulhe profundamente e não superficialmente, para que não venha subir no altar do Senhor, distorcer a palavra do nosso Rei e falar heresias. Por que eu trouxe esse tipo de mensagem, igreja? Porque foi exatamente o que aconteceu no livro de Números, capítulo 13, versículo... Louvado seja Deus. Números, capítulo 13, versículo 12 em diante. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos ver, igreja, o nosso Deus dando ordem a Moisés. Louvado seja o Espírito Santo. Eu vou voltar novamente à palavra, para que nós venhamos entender a palavra. A palavra do nosso Deus, ela é mistério para aqueles que não buscam no Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Porque o nosso Deus, no livro de Números 13, ele diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ponto. A única coisa que o nosso Deus disse a Moisés foi: envia homens a espiar a terra de Canaã, a qual eu hei de dar. O meu Deus está dizendo que iria dar aquela terra. Ele sabia muito bem como era aquela terra. Ele já sabia que ela era fortificada. Ele já sabia que ela tinha fortalezas. Ele já sabia que ali era uma terra boa. Ele sabia que aquela era uma terra boa de frutos. Ele sabia que ali moravam gigantes. O nosso Deus, ele sabia de todas as coisas. Simplesmente quando ele disse vai e espia, ele quis dizer: vai rateiramente, vai devagarzinho para ninguém perceber quem são vocês. Mas o nosso Deus, ele já sabia de todas as coisas. Só que estão usando a palavra nos dias atuais, igreja, para fazer gracinha. Estão usando a palavra nos dias atuais para fazer brincadeirinha em cima de altares. Porque quando essa palavra, Números 13, foi pregada aqui, o pregador ficou falando da cidade de Escol, como que fosse Escol a bebida. E no mesmo momento o Espírito Santo de Deus me falou: ei filho, tem nada a ver do que eu mandei Moisés fazer. Não tem nada a ver do que ele está falando com o que eu mandei Moisés fazer. Eu já sabia tudo que tinha na terra de Canaã. Eu mandei Moisés enviar 12 espias àquela terra, para que eles viessem entender o tamanho do Deus que eles estavam servindo. Eu mandei Moisés enviar 12 espias, para que eles viessem entender que eu sou Deus da vida deles. Eu não tirei eles do Egito, não foi para morrer de fome no deserto. Eu não tirei eles do Egito, não foi para morrer de fome, de sede no deserto. O que o meu Deus manda dizer nessa noite para a igreja foi: ele não resgatou você do mundão para viver uma vida de mesmice. Ele não te tirou daquela vida que todos te apontavam, que todos te condenavam, todos te criticavam, para você viver uma vida de mesmice dentro da igreja. O nosso Deus, ele resgatou a mim e a ti para sermos a diferença nessa terra. Porque quando não entendemos a palavra, igreja,
É automaticamente que nós vamos retroceder na caminhada. Quando nós não entendemos a palavra, o verdadeiro sentido da palavra, nós vamos retroceder. Nós vamos ver esse povo chorar. Nós vamos ver esse povo lamentar. Querer voltar para o Egito para comer cebola e pepino, porque não entenderam a palavra. Tem muita gente, igreja. Tem muitos de nós que está voltando, retrocedendo na caminhada, porque não estão entendendo a palavra. Eles não estão entendendo que o chamado que Deus fez na vida dele é muito maior do que o bico de um irmão. Eles não estão entendendo que o chamado que Deus fez na minha e na tua vida é muito maior do que um pisão do teu irmão. Uma falta da paz do Senhor. O nosso Deus nos chamou, igreja, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. E nós estamos sendo isso. Nós estamos sendo o sal da terra e a luz do mundo. Não, igreja. Na vida de muitos, não. Simplesmente porque não estão entendendo a palavra. E o Senhor me deu um exemplo bom, claro, para que eu trouxesse para a igreja. Que esse povo não está entendendo a palavra de Deus. Porque o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus de Abraão, ele disse para mim, filho, quando eu permiti a Covid vir sobre a terra, eu permiti para o meu povo se aproximar mais de mim. Mas eles estão tão cegos espiritualmente que se afastaram da minha presença. Quantos e quantos saíram da presença de Deus durante a Covid? Quem é que me mantém na presença de Deus? É a igreja? É o templo? Essas 4 paredes? Porque as igrejas fecharam. E aqueles que se diziam ser crente, que um dia estava aqui congregando, não voltou mais. Quem é que está te dizendo que você é cristão? É esse templo? Você está entendendo muito errado a palavra. Porque quem nos garante a salvação eterna é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O nosso Deus naquele dia enviou 12 espias àquela terra, para que aqueles homens viessem com o fruto da terra. Aqueles homens viessem com o testemunho. O que terra era aquela? Mas somente 2 homens entenderam a palavra. Somente 2 homens entenderam o verdadeiro sentido da palavra. Porque quando todos aqueles outros 10 começaram a defamar a terra, começaram a falar mal da terra, ei, Caleb, Josué, ei, lá tem sim, tem gigante, a terra é boa. Sabe o que é que o meu Deus quer dizer? Aqui tem problema sim dentro da igreja, tem. Mas o papai está aqui. É ele quem pode resolver o problema de cada um. Aqui ainda não é perfeito, igreja. A perfeição nós só vamos alcançar no céu. A perfeição só se alcança nos céus. A terra era boa. Da mesma maneira que estar na presença de Deus é bom, é ótimo. Mas tem muita gente, igreja, que está deixando essa presença por qualquer besteira. Tem muita gente que está deixando essa presença simplesmente porque não tem mais uma oportunidade para louvar. Tem gente que está deixando essa presença simplesmente porque não tem mais oportunidade para tocar na banda. Tem muita gente que está deixando a presença do Espírito Santo de Deus porque o pastor deixou ele 30 dias de banco. Tem muita gente que está trocando a presença de Deus por um prato de lentilha, igreja. Não troque a presença de Deus na tua vida por um prato de lentilha. Assim como fez Esaú. Esaú acreditava que naquele momento era melhor para ele ter um prato de lentilha do que morrer de fome. Eu prefiro morrer de fome do que não ter a presença, igreja. É muito melhor morrer em Cristo do que ficar sem a presença. Ô igreja. A maior dor que eu posso acreditar que um homem pode sentir é a dor de ficar sem a presença.
Porque ficar sem a presença do nosso Deus é a mesma coisa de dizer: Satanás tomou de conta. Sabe por que o mundo está do jeito que está, igreja? Porque perderam a presença de Deus. Sabe por que muitos conhecidos nossos dizem assim: eu não tenho mais força para ir para a igreja, ora por mim. Porque eles perderam a presença de Deus, por não entender a palavra. Igreja, entenda a palavra do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele deixou esse manual de vida para mim e para ti, para que nós viéssemos entender. Ele é o único que tem plano de salvação para nossas vidas. Ele é o único que pode nos levantar da sepultura, como fez com Lázaro, como já foi dito essa noite. Ele é o único que pode entrar na fornalha de fogo, como ele entrou com Mesaque, Sadraque, Abednego. Ele é o único. Ele é o único que pode entrar. Oh, Deus de glória. Ele é o único que pode entrar na cova dos leões e te tirar de lá. Ele é o único, igreja, que pode entrar na frente de uma arma para salvar a tua vida. O nosso Deus, igreja. Tem muita gente, igreja, que não está entendendo o manual. Ele até está lendo, mas não está entendendo. Porque o manual do nosso Deus, para ser entendido, precisa ter a presença de Deus. Não tem quem entenda esse manual sem a presença de Deus. Aqui não é o manual de um carro, igreja. Aqui não é o manual de uma geladeira. Aqui não é um simples manual que te ensina a usar. Aqui é o manual que te ensina a ser usado pelo Espírito Santo. Esse manual aqui, igreja, é quem te garante uma vida eterna com Deus. Igreja do Senhor, eu glorifico o nome do nosso Deus todos os dias, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. A alegria que me deu no coração foi tão grande quando eu convidei aquele abençoado para vir para a igreja. Ele disse: eu vou sim. Nossa, aquilo ali, ó, o meu coração pulou dentro do peito. Eu falei com Deus na hora, eu disse: Senhor, eu fiz a minha parte, agora faz a tua. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o único que tem o poder do convencimento. Eu posso passar aqui como Paulo um dia passou pregando a noite toda. Fadigou os irmãos, teve irmão que caiu do 3º andar. Mas ele pregou a noite toda. Eu posso passar a noite toda pregando. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na minha vida, ele não vai convencer ninguém. Eu quero dizer, igreja, mergulha na palavra. Mergulha de cabeça. Quando você mergulha de cabeça, o Senhor abre o teu entendimento. E você não faz besteira. Você não sai da presença de Deus por qualquer coisa. Você não sai da casa do Senhor por qualquer olhadinha atravessada. Ei, igreja, se eu fosse sair da casa do Senhor por qualquer coisa, eu estava lá no mundão de volta. Satanás já tinha me tragado novamente. Mas o Senhor, Ele me chamou para a boa obra, assim como Ele chamou cada um de vós. Cada um de vós tem uma grande obra para ser realizada nessa terra. Só dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Só dá lugar à igreja. E a partir dele ele fará. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço o nosso pastor por mais uma vez ter me dado essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar agindo no meio da igreja. Que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar fazendo essa grande obra no nosso meio, igreja. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvem o nome do nosso Deus.